Eu gostaria que você abrisse na carta de Paulo aos Timóteo, segunda carta, do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, e nós vamos ler no capítulo 4, versículo 10 e 11. Pessoal que está em casa, aqui no Data Show está projetado, pessoal em casa também, se tudo der certo, vai ser colocado também, mas se você tem Bíblia, abre por favor. O último capítulo da segunda carta de Timóteo, ele diz assim no versículo 10: porque Demas me desamparou, ou me abandonou em outras traduções, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amados irmãos, esse sermão aqui, não sei se você vai lembrar, mas eu já preguei, eu estava vendo aqui nos meus registros, há 6 anos atrás. E esta também já era a dificuldade da igreja naquele tempo. E eu quis trabalhar de novo nesse texto e reli o meu sermão há 6 anos atrás, para adaptá-lo para hoje. E vejo que quase nada mudou. E esse período de isolamento, de pandemia, veio a nos mostrar muitas outras coisas interessantes sobre os dias atuais. Então o pastor, essa noite aqui, vai pregar sobre os sem igreja. Nós experimentamos um pouco isso, nesses 3 meses, quase 3 meses, de ficar sem a igreja física. É lógico que a igreja, ela ultrapassa as 4 paredes, ela vai além, né? O relacionamento, são as pessoas. Mas essa dinâmica da igreja aqui, dos cultos, das atividades, a gente sentiu muita falta, muita. Mas esse período está revelando para nós que muitas coisas podem acontecer na vida de alguns que, de repente, vão gostar disso. E vão até querer abandonar a igreja. Amados irmãos, a palavra de Deus em todos os tempos fala da apostasia. Apostasia é o quê? É a pessoa desistir. É deixar de seguir. É virar as costas, é abandonar. E aqui esse texto de Paulo está muito preocupado, porque alguns dos colaboradores dele, dos amigos dele, alguns dos seus discípulos mais importantes, começaram a vazar, começaram a sair, a abandoná-lo. Infelizmente os anos vão se passando e vemos ainda várias pessoas fazendo a mesma coisa. Eu gostaria do máximo da atenção de todos agora. Na igreja atual é muito comum a gente vir batizar, as pessoas vão se convertendo, mas a gente volta e meia tem que correr atrás de pessoas que estão se afastando, estão deixando de vir à igreja, estão abandonando, estão escolhendo outras coisas e trocando pela presença de Deus. Infelizmente, pessoas que saem das fileiras do evangelho. Irmãos, a igreja tem que caminhar em bloco, é igual um exército, é igual uma guerra, vai um exército daqui, outro de lá, eles têm que estar enfileirados, e alguns até com escudos postos, as lanças. Quando um sai da fileira, fica desprotegido. Quando um quer ir para lá e outro para cá, abre uma brecha. Então a igreja não pode trabalhar assim. Se ela trabalha assim, ela não cresce. Ela fica fraca, ela não anda. Para a igreja ser firme, para a igreja crescer, avançar, nós precisamos estar nas fileiras ali, firmes. Não podemos abandonar, por mais que o exército inimigo seja muito grande e dê medo mesmo. Esse coronavírus, irmãos, não pode ser o inimigo maior do que a igreja, amém?
do que a sua fé em Cristo, ela não pode tirar você da fileira. Você está aqui hoje, graças a Deus. Muitos estão em casa, queriam estar aqui, mas por causa das restrições não podem. Mas o meu receio é que muitos queiram sair das fileiras de Cristo. É muito bonita essa ilustração. Realmente podemos identificar vários motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja de Deus. Mas o mais comum é o amor pelo mundo, pelas coisas desse mundo, que deixam a pessoa, especialmente aqueles mais novos na fé e aqueles mais voláteis. Não vou falar aqui de um grupo, porque nós temos lutado e desejando muito que os grupos mais jovens possam firmar mais na igreja, no caminho do Senhor. Mas eu quero falar em geral, não só especialmente aos jovens. Esse mês, os cultos da noite vão ser só dirigidos pelos jovens. Mas o amor ao mundo tem tirado muitos do caminho do Senhor. Tragicamente, lá pelo ano 67 depois de Cristo, no final do ministério do apóstolo Paulo, Demas é o personagem desta noite. Demas é contado entre os que abandonaram a fé em Jesus Cristo. Muito triste, irmãos. Imagine um jovem fervoroso, um jovem que era empolgado com Deus, com a igreja. Eu tenho nesse tempo aí recordado muita coisa da minha juventude, quando eu era mais jovem, como a gente tinha grupos lá na igreja, na minha juventude, que eram empolgados, que eram vibrantes, que faziam tudo, estavam presentes em todos os momentos. E aí a gente vai ver hoje alguns amigos dessa época, às vezes entra no Facebook. Esse dia eu fui para o Curitiba, onde é que está fulano, onde é que está ciclano? Ah, esse aí está bebendo, a gente só vê as fotos dele no bar. Outro virou homossexual, outra moça virou homossexual. Falei, mas como é que pode? Abandonaram, porque estão amando o presente século. Paulo menciona em sua carta que o jovem companheiro o havia deixado para trás e retornado para Tessalônica. Voltou para atrás. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém, voltar atrás. Às vezes a gente erra na vida, né? Às vezes tem que pedir perdão, às vezes a gente pensa que isso é voltar atrás, mas sabe que não é? Às vezes você reconhecer um erro e ajustar, para você avança mais fácil. Eu sempre falo a ilustração do trampolim, porque ela é maravilhosa. Você vai para o trampolim, ele desce, mas ele te impulsiona para mais longe. Então, irmãos, mas agora caminhar para trás, abandonar Cristo é caminhar para trás. É triste. O motivo que Paulo apresenta aqui é muito apropriado para a nossa reflexão e para os dias atuais. Demas amou o presente século. O que faz um crente esfriar na fé? Perda do contato dos irmãos? Às vezes a gente ouve, graças a Deus aqui na igreja, a gente está tomando um cuidado para ninguém ficar deixado de lado. Ninguém deixar de receber uma cartinha, né, Gisele? Espero que muitos irmãos idosos da nossa igreja receberam um mimo essa semana de alguns diáconos da liderança. Receberam uma cartinha. Se você recebeu a cartinha, coloca aí no chat. Você ficou feliz de receber essa cartinha do pastor e da liderança? A gente está lembrando de você. Então, será que você se esfriou porque os irmãos te abandonaram? Às vezes isso pode acontecer, uma igreja, às vezes, o pastor me abandonou, ninguém liga para mim, ninguém me faz uma visita, pode acontecer isso. A ausência dos cultos faz a pessoa esfriar na fé? Falta de leitura devocional, estudo da Bíblia, é para a gente pensar, né? Isso faz a pessoa afastar da fé? A falta de oração? O amor ao mundo? O que faz a pessoa esfriar? Demas amou ao mundo. Tessalônica, para onde ele foi, era a capital da Macedônia. Isso é os historiadores aí, a arqueologia, quando a gente vai estudar isso, é importante a gente estudar o contexto da época.
Era uma importante cidade, com quase 400 anos de fundação. Imagine uma cidade que naquela época já existia há 400 anos. Então era uma cidade grande, uma cidade conhecida, importante, era um grande centro. Em Tessalônica havia a mesma coisa, os mais do que aquilo que existe nas grandes, é a mesma coisa que existe nas grandes cidades hoje. O que existe nas grandes cidades? Comércio, naquela época comércio de escravos, saltimbancos, enganadores, tinha que ficar esperto, muita gente querendo levar vantagem. Havia os circos, diversão, né? Hoje a diversão é outra, né? Cinema, futebol, internet, a Netflix, é outra diversão. Mas naquela época tinha diversão também, tinha circo, tinha os mágicos, tinha os animais, tinha muita diversão para ocupar a cabeça dele, teatros, jogos, arenas, e também tinha bebedeira, prostituição. Muitas coisas tinha nessa grande cidade, como existe em todas as grandes cidades. Então, esse jovem saiu de lá e foi para Tessalônica, onde tinha tudo isso. Então, aquele ambiente, aquela cidade encantou aquele jovem. É como que parecido com o filho pródigo da parábola de Jesus. O termo que Paulo utiliza em referência ao sentimento de Demas pelo mundo, é muito interessante quando a gente vai estudar o original da Bíblia. Quando ele diz, ele amou o presente século, esse amor tem várias traduções diferentes. Tem o amor filéu, o amor eros, e tem o amor ágape, agapau, que é o amor, é igual ao amor de Deus. Então o que é? Ele colocou o coração ali. Gente, quando a gente coloca o coração numa coisa, é difícil de tirar, hein? Porque eu amo aquilo, eu adoro aquela torta de morango, e é difícil você ficar sem, porque você ama, você gosta, você colocou o coração ali. O termo que ele usa aqui é esse, agapau. Ele amou o século, esse presente século. É usado no Novo Testamento para referir-se ao amor que nos une a Deus. Então ele deixou o amor que unia ele a Deus e amou mais o amor que ele amava mais o amor do mundo. Triste. O presente século se refere ao tempo atual também, agora para nós aqui. A palavra de Deus é incrível, porque a gente pode usar ela em todos os tempos. Ela é viva, então eles usaram esse texto na época, nos anos 800, nos anos 1500, 1800, qualquer ano, época, a gente pode usar esse termo porque ele é atual. O presente século para nós é a modernidade, alguns dizem pós-modernidade. As coisas que este mundo oferece para aqueles que contentam somente para os que querem aproveitar a vida. Hoje eu fui visitar o irmão Natanael, que venceu a Covid. Amém, irmãos? Fui lá e falei, cadê o homem que venceu a Covid? Está todo alegre, está até mais forte. Mostrou o diploma. Glória a Deus, irmãos. E ele estava feliz, falou, não, pastor, eu vou com você até o carro. Foi. Aí, quando eu estava indo embora, eu falei assim, olha, aproveite bem a vida. Sorria, ele estava feliz, sorria mais. Porque às vezes quando a pessoa experimentou ambiente de morte, assim, perigos extremos, quando ela é salva, muda a ótica da vida, a visão muda. Só que antes eu tinha falado para ele que ele era um servo de Deus, que ele tinha um ministério aqui na igreja, que Deus tinha deixado ele vir por um propósito, para ele servir mais a obra de Deus. Então, com certeza, quando ele tiver 100%, ele vai estar de volta. Então, aproveitar a vida, para nós é diferente. Para nós é diferente. Mas para ele, não. Era sexo fácil, drogas, vaidades. Jovens de hoje, as pessoas, não só jovem. É bobagem a gente ficar falando só de jovem. Porque eu sou jovem. O Enes é jovem. Amém? Amém. Por quê? Porque está atual, está atualizado. É a mesma tentação que um jovem tem, eu também tenho.
Os adultos sabem disso, a tentação não muda, só porque a pessoa é jovem. Os desejos não mudam. A gente ainda corre atrás das coisas erradas. Vaidade, riquezas, poder, luxo, diversão livre, aí vai. O presente século pós-moderno tem muito disso. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Em 2016, muitos filósofos e pensadores do tempo atual começaram a ver que a pós-modernidade já estava passando. E que o que estava acontecendo hoje é uma coisa chamada pós-verdade. E olha, irmãos, a igreja que nós conhecemos, está experimentando umas mudanças e parece que nós estamos sendo forçados a fazer algumas mudanças, para entender o mundo que nós estamos vivendo. O que é pós-verdade? Pós-verdade não só onde não só a lógica, não só o conhecimento e a coerência da fala. Por exemplo, o pastor fala, o professor fala, o político fala. Ele orienta, ele ensina. Então, não só a lógica, a coerência vão prevalecer no discurso. Mas o que mais prevalecerá e prevalece hoje é um discurso que toca a afetividade e as emoções da pessoa. Então, no passado, nós condenávamos o evangelho sensitivo. O que é o evangelho sensitivo? Eu tenho que sentir, eu tenho que me emocionar, eu tenho que chorar, eu tenho que tremer, eu tenho que ver. Então, para nós, a igreja, no geral, é racional. Não tem nada errado no racional. Muita gente gosta do racional. É bom o racional, porque ele te dá mais segurança. O emocional é perigoso. Mas hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje, para a gente conseguir a atenção das pessoas, tem que mexer com a afetividade. Tem que ser alguma coisa que ela goste. Se não for alguma coisa que ela goste, ela não vai se ligar. Ela desliga, ela troca de canal. É impressionante. Se não for uma coisa que interessa a ela, ela tchau, não me interessa isso aí. E ela não tem reservas, não tem freio moral, não tem muros, ela destrói muros. Ela é livre. Olha então o que nós estamos vivendo hoje, a pós-verdade. Isso que nós temos que lutar hoje. É preciso sensibilizar a pessoa. Os jovens não se encantam mais com a razão e com as regras e com as normas. Não adianta. O que mais se diz hoje na sociedade é não concordo. Não concordo. Não concordo. O que a escola decidiu, a faculdade decidiu, não concordo. O que o político lá disse, lá o governo, não concordo. E na igreja, o que o pastor fez lá, não concordo. É duro, irmãos. Por isso que ser líder é difícil, porque nós estamos vivendo uma sociedade assim hoje. Você ouve mais as pessoas dizerem, não concordo, e fica, aí não ajuda, não fica na dela, e aí a coisa fica difícil. Por isso que está essa coisa hoje na política, na sociedade toda. É isso aí. Ninguém concorda mais com nada. Hoje os youtubers, eu acompanho alguns youtubers também, eu estou dentro dessa sociedade. Eu consumo também coisas de internet. Os youtubers tocam mais, tem mais visualizações. Esses dias eu entrei no Instagram, eu não gosto do Instagram. Eu sei que já todo mundo gosta de Instagram. Por isso tenho poucos seguidores. Eu sigo pouquíssima gente também. Esse dia eu fui olhar uma pessoa lá, sim, que eu não gosto, tudo. Eu fui lá, ela tinha 200 e tantos mil seguidores. Falei, mas como é que pode uma pessoa tão fútil, é imagem pura, só tem imagem, só imagem, não tem conteúdo nenhum, tem tantos seguidores. Fico pensando,
estou em outro mundo mesmo, eu não sei o que está acontecendo. Então, irmãos, às vezes essas pessoas, elas falam mais, elas tocam mais que os líderes, que os professores, que os pastores, figuras de autoridade. Estou fora, estou em baixas hoje. O que está em alta? Coisas, as crenças pessoais estão prevalecendo. Então, se eu gosto de fulano, eu vou seguir ele, eu vou seguir só quem eu gosto. Se colocar um youtuber e um filósofo hoje para debater com um pastor ou um teólogo, perde na hora. O pastor perde na hora o debate. Você veja como que é difícil para nós, irmãos. Esse é o desafio da igreja, na pós-modernidade, pós-pandemia, A gente, além de estudar a Bíblia, se dedicar à palavra, ao cuidado do pastor, a gente tem que entender essa sociedade, essa cabeça, para a gente alcançar esse mundo. Demas foi buscar quem falava a linguagem dele. Demas foi buscar quem falava a linguagem dele. Quem valorizasse as mesmas coisas que ele valorizava. Ele foi buscar pessoas que ele pudesse imitar, que tivesse as mesmas opiniões dele. Segmentarismo. O grande problema de Demas foi perder de vista a herança prometida. Quem quer saber mais de herança? A pessoa, ela quer criar a sua própria história. Ela não quer ser comparada com ninguém, mas só o discurso, mas no fundo ela vai ser copiada. Ela vai imitar alguém. O grande problema de Demas foi perder de vista a herança, mas essa decisão de trocar as coisas espirituais e eternas pelas materiais e passageiras não ocorreu da noite para o dia, não. Foi aos poucos. Ele foi abandonando aos poucos. A mudança foi lenta e progressiva, como a droga, por exemplo. Ela é lenta e progressiva e de determinação fatal, até o momento que ele cai fora. Aí já não responde mais a ligação do discipulador, o pastor liga, já bloqueia, aí a pessoa já não vem mais à igreja, já recebe uma cartinha de desligamento, e aí, ela foi embora. Ela começa aos poucos, vem um culto, aí vai se afastando aos poucos. Esta mensagem desta noite, irmãos, tem o objetivo de a gente analisar por que as pessoas estão abandonando os cultos e se refugiando em outros lugares, ou às vezes em suas próprias casas. Eu tenho certeza, irmãos, que essas centenas de irmãos que não estão podendo vir à igreja, estão nos assistindo agora, por exemplo, eu tenho certeza que eles, assim que liberar, a coisa melhorar, eles vão voltar correndo para a igreja. Amém? Você que está aí no chat, coloca aí, o que você vai fazer quando a curva baixar, e quando a pandemia baixar, e o governo começar a liberar o Estado, a bandeira verde, e a igreja também falar, podem vir todos, o que você vai fazer? Vai voltar? Ou vai falar assim, não, acho que vou ficar em casa mesmo, está tão bom, confortável aqui, em casa? Não. Essa mensagem tem o objetivo de alertar você a esse problema. Tentaremos essa noite, vou falar um pouquinho mais sobre as causas de por que algumas pessoas abandonam. E tem uma palavrinha que a gente tenta ao máximo aqui na igreja, um cuidado que a gente tem que ter, especialmente por alguns crentes que são de cristal. Por exemplo, o celular, por exemplo, hoje tem que ter blindagem, né? Eu esses dias estava aqui, caiu ali e rachou. Demorei um pouco porque é caro. E agora eu estou tendo um cuidado fora de série, porque eu sei que se cai pode quebrar e eu gastar um dinheirão. E hoje quem fica sem celular, né, irmãos? Agora cuidado, não. Antes você colocava às vezes em lugares, agora você está mais esperto. Então, tem pessoas e crentes que a gente tem que tratar assim, por quê?
por causa do problema da frustração. Frustração. Basicamente, o que vem acontecendo é o fruto de uma grande frustração no coração de algumas pessoas, principalmente ante ao rumo da vida religiosa das igrejas e dos descaminhos da vida cristã. Nós temos que refletir mais sobre esse tema, irmãos. Quero apontar alguns fatores que estão levando muitos irmãos a se frustrarem cada vez mais. Irmãos, eu não sei o que acontece. Muitos irmãos a gente vê com um potencial incrível, com uma animação. Alguns a gente vê até com aquele brilho no olhar de estar aqui na frente pregando, falando, dirigindo. E a gente olha para esse jovem aí e fala assim: esse aí vai ser uma dinamite nas mãos de Deus, um dunamis. O poder do Espírito Santo vai estar fluindo através dessa pessoa e ele tem tudo para estourar no bom sentido, né? Ser uma bênção, uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus. Mas passa um tempo e você olha aquele camarada, aquela pessoa, aquela mulher, e você vê que a chama apagou. Aquela pólvora que ia estourar, ela apaga, e aí não explode. Amados irmãos, isso é o que tem acontecido. Por que isso acontece? Muitos irmãos, já falei aqui, vou repetir, têm se desiludido com a estrutura eclesiástica. Nós temos irmãos que realmente, agora, por exemplo, nós estamos refletindo muito sobre a questão do ensino religioso, a escola dominical agora, o ensino da palavra. Precisamos, irmãos, entender a metodologia atual, aquilo que é mais importante, como, irmãos, a forma de ensino. Nós temos que aperfeiçoar isso, essa estrutura eclesiástica. Precisamos mesmo de 2 cultos no domingo, de manhã e à noite com as mesmas pessoas. Coisas que a gente faz dessa estrutura. A liderança da igreja agora não quer outra coisa, só vai fazer reunião virtual. Depois dessa última que a gente fez, todos os irmãos falaram: pastor, vamos fazer assim, porque aí eu tive mais pessoas na reunião virtual do que quando a gente marca aqui durante a semana. Então uma coisa boa que vai acontecer é isso. Todo mundo se vê na telinha, todo mundo falando, compartilhando os relatórios da igreja, votando, porque dá para votar ali no texto. Então, irmãos, tirar um pouco dessa estrutura pesada. Eu estou para visitar uma igreja em São Paulo de um amigo nosso, um pastor que ele quase abandonou o ministério. Porque ele entrou em todos esses questionamentos aqui. Ele falou: estrutura de igreja como nós conhecemos, e eu sou batista. Não está dando mais, eu estou esgotado, eu não consigo. E ele falou assim: eu vou montar uma coisa que eu gosto, um restaurante. Ele gosta de culinária, então eu vou montar um restaurante. Chega! Esgotou-se espiritualmente, o chamado foi. Mas Deus, lá no fundo do coração dele, ele falou assim: não. Aí Deus falou o coração dele, falou: não, faz o seguinte, muda. Vai para uma outra cidade, começa um trabalho diferente, mas respeitando a essência da palavra, a essência do evangelho. E essa igreja dele tem menos de 15 anos, está com mais de quase 4, 5 mil membros. A igreja de Alphaville, do pastor Sidney Costa. Estou lá para ir lá conhecer essa igreja. E qual é o tema da igreja dele? Achei muito interessante isso. Igreja leve. E aí tem lá, igreja que o centro é Jesus. Falei: poxa, precisa de mais alguma coisa? Será que a gente precisa de mais alguma coisa para ser igreja? Do que ser discípulo de Jesus? E a igreja, irmão, cresceu de uma maneira tanto de pequenos grupos, quanto de cultos, celebrações e estrutura para a sociedade. Quero aprender como isso funciona, porque é isso que nós estamos buscando, uma estrutura mais leve, né?
A estrutura eclesiástica. Então, por que as pessoas saem? Essa estrutura, às vezes, não está mais respondendo os tempos atuais. Quem sabe o coronavírus veio para a gente mudar algumas coisas, ajustar algumas coisas e focar nas essenciais. E deixar as coisas que não importam tanto um pouco de lado. Alguns dizem assim, ó, não me encaixo nesta igreja, não me encaixo em denominação nenhuma, não me encaixo em igreja nenhuma, mas eu estou indo nesta igreja, porque eu gosto do louvor, ou porque eu gosto do pastor que prega, ou porque eu gosto do trabalho com as crianças, por causa dos meus filhos. Tem algumas pessoas que falam isso. Não participo mais presencialmente, só acompanho pela internet, muitos fazem. Isso já estava, que as igrejas que já transmitiam cultos, eu tenho, por exemplo, um tio, ele não vai na igreja presencial, ele só fica no virtual. É lógico, eu vou dizer aqui que é igual um casamento. Casamento, não pode, né? O marido ir dormir numa casa e a mulher dormir em outra casa. Não dá certo. Os dois têm que estar debaixo do mesmo teto. É a mesma coisa, o membro da igreja ovelha não pode ficar sem o convívio dos irmãos, está junto da comunhão com os irmãos. O abraço, o carinho, a mão no ombro, o apoio. Não dá para ser só igreja virtual. Não dá. Alguns estão fazendo isso, infelizmente. Mas esse não é o caminho que Deus tem para... O novo normal, dizem que vai haver uma bifurcação. Dizem que vai haver uma bifurcação entre a igreja orgânica, a igreja presencial e a igreja virtual. Eu estou certo de que, como muitos pastores aí, nós vamos ter que ter os dois públicos acontecendo. Os dois públicos. Porque vai que a pessoa fica doente. Ela não pode ver a igreja, mas ela liga a televisão, ela vê a igreja dela lá. Não é uma bênção isso? Tem sido uma bênção? Então, lógico, não substitui estar aqui, estar louvando, adorando ao Senhor aqui nessa atmosfera espiritual, nesse amor ali na porta, né? Quantos tenho sentido falta de abraçar as irmãs ali na porta, os irmãos? Então nada substitui a igreja orgânica. Precisamos estar preparados para essas mudanças. Alguns dizem que o crescimento vai acontecer para baixo. A igreja vai diminuir para que a qualidade, quem sobreviver, quem voltar, vão ser os crentes fiéis, aqueles de qualidade. Quem não voltar é porque estava só visitando a igreja. Estava só superficialmente. Então, o que pode acontecer em muitas igrejas nós vamos ter que refundar a igreja sobre outros aspectos, sobre outras formas, que não vão ser piores, vão ser melhores, vão ser entendendo esse mundo que a gente está vivendo. Então, muitos estão se desiludindo por causa da estrutura eclesiástica. Como deve ser então essa estrutura que agrade o membro e não cause frustração? Como deve ser essa estrutura? Tentando, irmãos, tornar as igrejas mais fortes e mais saudáveis. Saudáveis. Relevantes para a sociedade. Lembra-se que o pós-verdade tem que tocar no coração, na alma da pessoa. Tem que mexer com a sensibilidade dela. Então as pessoas querem fazer parte de uma igreja que ela age com amor à sociedade. Fazer mais obras sociais. Chamar as pessoas para fazer missões. E isso vai fazer com que a igreja não desanime. Essas devem operar de maneira mais suave, sem muita cobrança. Irmãos, às vezes a gente quer, pastor, por mais que eu seja jovem, 49 anos, estava falando para a Priscila, eu sou um pastor tradicional. Se não tivesse que mudar algumas coisas, eu estaria hoje aqui de terno e gravata. E a igreja tradicional, ela cobra dos irmãos a presença, ela cobra dos irmãos os resultados.
E isso às vezes frustra muitas pessoas. O que vale mais hoje em dia é você falar da necessidade e a pessoa fazer por gosto. Ela fazer porque ela está se sentindo bem fazendo aquilo. E eu estou vibrando a Deus, porque Deus tem levantado uma equipe de jovens, irmãos não tão jovens, que estão ali nessa equipe da comunicação, irmãos. Tão importante hoje. E eles estão fazendo por amor, porque eles gostam, animados, estão empolgados. Não precisa, eu só preciso, sabe, quando o carro está parado, ele morre o carro lá, deu algum problema e tem que empurrar. Então eu como pastor, eu vou dar aquele tranco inicial. Eu vou dar todas as ferramentas, quando eu digo isso é a liderança da igreja. Nós vamos dar todas as ferramentas para os irmãos irem avante, fazerem os ministérios, trabalhar. Falei para os jovens também lá, né? Nós temos já uma verba separada lá para ajudar os jovens agora no mês da juventude, nas festas, nos acampamentos. Então vai ter o incentivo. Agora os irmãos têm que trabalhar com amor, espontâneo, não é cobrando mais. Eu vou cobrar menos, irmãos. Vou ser bem, me cobrem isso aí de mim, tá? Para que vocês façam de maneira mais suave, com menos burocracia e sem a carga pesada sobre as pessoas. Precisamos aprender a desenvolver um cristão pós-moderno e entendermos essa pós-verdade. Isso já está certo. Isso já está certo. A gente tem que entender esse momento que nós estamos vivendo. Outros estão desiludidos com a liderança eclesiástica. Irmãos, entenda uma coisa, é difícil a gente agradar a todos. Tomadas de decisão. Eu acho que nesse período de pandemia aí, onde até o governo, o Ministério de Saúde, a gente ficou olhando lá, né, as patinadas do pessoal, e vai, não vai, abre, fecha. E é esse remédio, isso não resolve nada. A gente ficou observando essa confusão. É porque ninguém sabia nada, e até hoje não sabem. Mas tem que tomar decisão, e é difícil tomar decisão. Então, só que algumas pessoas estão desiludidas com as lideranças. E isso atrapalha muito, irmãos. Saibam, irmãos, que principalmente a liderança eclesiástica nunca vai fazer nada para prejudicar ninguém. Se a gente corrige, se a gente fala, se a gente toma uma decisão um pouco mais firme, saiba que por trás daquela decisão tem amor. Pastor ou outra liderando não vai tomar uma decisão assim. E olhe que eu tenho procurado ouvir todos os conselhos que a igreja tem antes de tomar as decisões. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas acham que é pessoal, e não é. Nada é pessoal. Então, certas pessoas às vezes não têm opção de cidades onde residem, então tem que encontrar igrejas. E às vezes encontram igrejas que são opostas umas às outras. Existe uma diferença muito grande de uma igreja para outra, até entre as batistas. Então, irmãos, nós temos que entender e estar ali, respeitando a liderança. E aquele momento que eu falei, não concordo, vai direto então para a liderança e fale isso. Olha, por que você tomou isso? Eu não concordo, me explica melhor por que aconteceu assim. Não tem problema nisso, isso tem que acontecer mais. As portas abertas, a transparência. Então, a transparência é um dos caminhos para resolver esse problema. A falta de conteúdo litúrgico também. A ordem de culto, o ambiente de culto, tudo isso tem que ser repensado. Hoje, por exemplo, quem dirige aqui é quem canta. A gente não quer mais aquele negócio... aquela liturgia pesada que a gente já sabe o que vai acontecer. A gente tem que mudar, tem que fazer coisas, e o conteúdo tem que ser as doutrinas básicas da fé. Isso não muda. Agora, a forma devemos observar e lutar contra os desvios doutrinários também. Se aqui deste púlpito vier alguma heresia, alguma coisa que foge as doutrinas bíblicas, os irmãos podem, aí sim, procurar pastor, se não quiser o pastor, um diácono, alguém, para dizer, olha, o que está acontecendo? Aqui, graças a Deus, isso nunca aconteceu,
né? E não acontece. Mas aí fora, às vezes, acontece bastante. E por último, muitas pessoas às vezes se frustram, abandonam a igreja, porque ali ela não encontra relacionamentos saudáveis, não encontra comunhão. A frustração, ela começa especialmente com as igrejas que existem relacionamentos quebrados. Lugares aonde carecem aquela expressão familiar de amigos, de verdadeiros irmãos. De termos pais na fé, pessoas que nos dão exemplo. Graças a Deus, irmãos, na nossa igreja aqui, a gente vê que existem aqui os bons relacionamentos, né? E existe aqui aquela comunhão que os irmãos estão sempre juntos. Existem os grupos que já existem dos departamentos e ministérios da igreja, existem os pequenos grupos. A gente está tentando melhorar essa questão do relacionamento uns com os outros. As pessoas estão buscando hoje relacionamentos cristãos verdadeiros e não um relacionamento constrangedor e dominador, mas um relacionamento de amizade, de companheirismo, de amor. E quando elas não encontram isso, elas se desiludem. E a casa é um lugar onde a casa de Deus, onde é um lugar propício para ela encontrar amor, ela não encontra. Então por isso ela se frustra. Amados irmãos, eu quero terminar com essa expressão do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz: só Lucas está comigo. Que coisa linda. Um foi para lá, outro foi para lá, me abandonou, e olha, irmãos, deve ter causado muita tristeza para o coração do Paulo. Mas ele teve a alegria de dizer: ó, só Lucas está comigo. Irmãos, essa carta, esses escritos de Paulo, ele estava na prisão. Foi um dos últimos textos que ele escreveu antes de ele ser martirizado. E ele enfatizou a amizade. A amizade foi realmente provada ali. Quem era realmente amigo dele e quem não era. Quem realmente estava ao lado dele e quem não estava. A igreja está sendo provada agora. Vamos ver quem vai firmar as fileiras, vai estar junto comigo e não vai me abandonar. E vamos ver aqueles que vão vão para outros lugares. Só Lucas está comigo, ele disse. Nesse período, Paulo está esperando sua execução. Estava esperando já para ser executado. O que aconteceu provavelmente no ano 68 depois de Cristo? E ele morreu de decapitação por ordem de Nero. Todos os demais companheiros de Paulo o tinham deixado. Que lição podemos aprender com Lucas? Amor e dedicação. Quais são as duas lições? Amor e dedicação. Penso que a dedicação de Lucas a Paulo prova o quanto o amor cristão é transformador. Quando realmente existe uma amizade, um amor, não tem prisão, não tem amor ao mundo, não tem nada que a gente possa acontecer que vai nos deixar distantes. Lucas, o médico, o homem que provou ser culto pelas qualidades que ele tinha na vida pessoal, ele escreveu a obra, ele fez a obra. Abriu mão de vários anos da sua vida para acompanhar o apóstolo Paulo enquanto estava preso. E ali ele escreveu e deixou o seu evangelho, deixou o seu testemunho. E não só um dos seus evangelhos, mas o livro de Atos dos Apóstolos. Que grande legado esse jovem deixou, porque ele não abandonou a igreja. Se você decidir abandonar a igreja, quais páginas da história da sua vida deixarão de ser escritas? O que a igreja deixará de fazer através de você, que não fará se você o deixar? Você pode falar: ah, pastor, mas outros farão. Outros farão. Por certo, outros farão, mas não farão iguais a que você vai fazer. Porque cada pessoa é única.
A marca que você pode deixar, só você pode deixar. Foi isso que aconteceu com Lucas. Imagine o legado, o evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos. Se Lucas não tivesse lá estado junto com Paulo, se ele tivesse abandonado como fizeram os outros, talvez nós não teríamos o livro de Atos como nós temos hoje. Imagine só. Num desses períodos da primeira prisão de Paulo a Roma, Lucas redige sua obra, o Evangelho de Lucas e Atos. Lembrando que esses dois livros também mostram a dedicação de Lucas a outro grande amigo, a saber, Teófilo. A Bíblia não fala muito de Teófilo, mas Lucas escreve para ele. No início do Evangelho de Lucas ele diz, ele está escrevendo ao amigo dele, Teófilo. Então Teófilo foi outro que não tinha abandonado, tanto é que foi lembrado por Lucas. Então uma rede de amigos, a rede que é a igreja, de contatos, de relacionamentos, é o que nós queremos que nunca acabe. Concluindo, irmãos, talvez através dessa simples reflexão desta noite, essa mensagem, você tenha percebido que está de repente indo para o caminho de Demas, um caminho sem volta. O amor ao mundo é um caminho perigoso, o amor ao mundo, sem volta, porque lá no mundo às vezes você pode se perder. Lembre que o filho pródigo perdeu tudo. O caminho do mundo que quando você escolhe isso, é possível que você perca tudo, até a alma. É um preço muito alto a pagar, muitas vezes. E esse caminho está levando você para longe de Deus. Eu gostaria já que você começasse a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Pare agora e deixe que Deus ajude você a retornar para mais perto dEle. Seja como Lucas, não abandone. E apegue-se mais o seu coração ao amor. O amor por Jesus, pela casa dele, pela igreja, pela obra do Senhor. A igreja está passando por mudanças. Venha nos ajudar nessas mudanças. O mundo vai apresentar para você muitas coisas. Será que você está desiludido da igreja? Será que você está chateado com a liderança? Eu não concordo. Com a estrutura eclesiástica, está cansado. Peça para Deus essa noite revelar se realmente isso que está acontecendo, existe um elemento importante para essas mudanças, para a gente melhorar, que é você. Você pode reverter isso no seu coração e dizer: Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. O apóstolo Paulo falou: manda Marcos vir. Chama Marcos para estar aqui comigo, porque ele me é muito útil no ministério. Então há lugar para você nesse ministério da igreja. Você está afastado, está longe. Venha enfileirar, venha estar conosco nas fileiras do Evangelho, que nós estamos precisando de você. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai que está no céu, nesta hora, ó Pai bondoso, nós queremos nos unir em oração. Nós estamos aqui, e o pessoal que está em casa, Pai, para clamar a Ti pelo fortalecimento da igreja, das pessoas, dos ministérios, ó Pai, de cada um que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Senhor, nos ajuda a entendermos esse mundo que nós estamos vivendo, Pai. Talvez seja o momento de a igreja mudar algumas coisas. Devemos focar realmente aquilo que vai comunicar, que vai causar um efeito transformador na vida das pessoas, Senhor. Ajuda-nos para que cada um de nós, não só o pastor, a liderança, mas um membro, qualquer um possa ser instrumento e canal para começar, Senhor, as ideias, as mudanças que
a igreja precisa ter, ó Pai. Nós não queremos moldar a igreja da nossa maneira. Nós queremos entender o momento que nós estamos vivendo e aquilo que Tu queres que a igreja faça, Pai. Se há alguém que está em casa, Pai, ou está aqui presente, que está afastado, está como Demas, está pensando em amar as coisas desse mundo, ó Pai bondoso, faz ele mudar de pensamento, de coração, alcança. Talvez os argumentos humanos não possam alcançar, mas o Teu Espírito Santo pode falar ao coração. Se há alguém aqui que está afastado, que possa voltar aos Teus caminhos, Senhor. Desperta também irmãos e irmãs para estar mais juntos da igreja, no ministério, na obra do Senhor. Estamos em campanha de missões, ó Pai. E cada um de nós possa estar bem enfileirado com o Senhor. E que ninguém possa desistir, Senhor. Que não haja os sem igreja no nosso meio. E nesse período que muitos estão em casa, vão precisar continuar em casa, mas quando o sinal verde, ó Pai, apontar no alto, que os irmãos possam voltar com toda alegria, com todo o amor, para que juntos possamos levantar essa igreja mais e mais, para a honra e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado por esta noite, é o que nós Te agradecemos, no santo e precioso nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E todo mundo diz: amém, irmãos, amém? Vamos colocar em pé.